Só aí já. De É. Vamos lá. Então, pessoal, bem-vindos, bom dia a todos nesse webinar que nós estamos organizando junto com o pessoal da iProcess sobre Process Mining e Task Mining. Eu sou a Kelly Ganderla, sou consultora de inovação em processos e nesse webinar eu vou apresentar a vocês as soluções de mineração de processos e mineração de tarefas que têm sido recursos importantes para descoberta e entendimento dos processos as-is que acontecem nas organizações. E esse tipo de solução tem sido um canal de entrada para a identificação de oportunidades de transformação em processos, de otimização e, inclusive, de avaliação de oportunidades de robotização. Então, é sobre isso que eu venho falar hoje. Bom, então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Kelly Ganderla, eu tenho 18 anos de experiência na área de soluções para gerenciamento de processos de negócio. Desde que eu comecei nessa área, sempre tenho focado em BPM, certo? E agora, recentemente, também comecei a me especializar bastante em RPA. Minha formação é em ciência da computação, mas eu acho que um aspecto essencial é entender o fator humano e criar soluções cada vez mais alinhadas com as necessidades das pessoas, certo? Então, por isso também acabei me focando bastante no Design Thinking como um conhecimento complementar para a parte de tecnologia. Eu sou uma profissional CBPP e aí na tela tem o meu QR Code com o perfil do meu LinkedIn para quem quiser continuar acompanhando as minhas publicações e as publicações que eu faço junto com a iProcess sobre os temas de BPM, RPA, mineração de processos. Então, esse webinar está sendo apresentado pela iProcess, que é uma consultoria especializada em soluções de gestão por processos com as tecnologias de BPM e RPA. São mais de 20 anos dedicados a solucionar os problemas de processos das organizações através de soluções de tecnologia focadas na melhoria dos processos. Com isso, a iProcess se tornou uma das consultorias mais premiadas no Brasil em soluções para processos. E essa experiência toda vem acumulada de centenas, para não dizer mais de milhares, certo? De processos que já foram modelados, otimizados e automatizados. E o nosso portfólio de processo, de trabalho, de serviços, né? Ele é bem completo, bem extenso, ele vai de ponta a ponta, né? Desde licenciamento, treinamentos, capacitação, diagnóstico de processos candidatos à automatização, projetos de automatização, tanto com BPMS quanto com RPA, certo? E também apoio no desenvolvimento, no suporte, na sustentação desses processos automatizados. E uma outra atividade importante, né, a implantação de um centro de serviços, um centro de excelência em RPA, que se torna cada vez mais fundamental à medida que as empresas vão amadurecendo no desenvolvimento da robotização. Bom, eu convido vocês também a conhecer o nosso blog, para quem ainda não conhece. Estamos lá sempre publicando artigos sobre esses temas de transformação digital do trabalho, através de BPMS, de RPA, inteligência artificial e trabalhadores digitais. E o nosso canal do YouTube, onde esse vídeo também vai ser publicado, certo? E onde temos lá diversos vídeos gravados de webinários, entrevistas e demonstrações de soluções nessas tecnologias. Inclusive, esse webinar que nós estamos começando hoje, ele está relacionado a 2 outros webinars que foram apresentados recentemente. Eu deixo os links aí para quem quiser conferir as gravações deles. Nós falamos rapidamente sobre mineração de tarefas e mineração de processos neste webinar, sobre como encontrar as melhores oportunidades de robotização, em que nós falamos de várias técnicas e métodos de identificação de oportunidades, e entre elas eu citei rapidamente Process Mining e Task Mining, e também o webinar que nós falamos, eu e o Brito apresentamos sobre hiperautomação na transformação exponencial do negócio, onde nós falamos sobre a tendência da hiperautomação apresentada pelo Gartner e as diversas tecnologias que complementam essa jornada de transformação digital. E ainda aproveito vocês para conhecerem o nosso curso e se inscreverem. É um curso sobre RPA do planejamento à gestão, onde a gente fala sobre toda a esteira de identificação de oportunidade, análise da oportunidade para avaliar se ela vai trazer retorno do investimento,
como criar um bom desenho técnico, né, para aquele processo que vai ser automatizado, o nível de detalhamento necessário para você criar essa especificação, como acontece o desenvolvimento, testes, homologação e depois na implantação também da solução robotizada. E além disso também, né, conhecer mais sobre as tecnologias que complementam o RPA no trabalhador digital e os aspectos de amadurecimento aí através de hiperautomação, criação de centro de excelência e orientações para boas práticas com a robotização. Então, fica aí a sugestão para vocês. Esse curso atualmente está acontecendo com aulas ao vivo online, geralmente à noite, e tem um material exclusivo desenvolvido pela nossa equipe. Vale a pena conferir e se inscrever, ok? Bom, então vou começar abordando, né, o cenário atual de RPA, de Robotic Process Automation, né, que tem sido um grande hype dentro da tecnologia para automação de processos. E algumas semanas atrás, o Gartner reforçou essa notícia de que o mercado de automatização de processos com RPA deve alcançar a casa de 2 bilhões de dólares em negócios no ano que vem. E apesar dessa pressão da pandemia estar acontecendo, a expectativa do grupo é que no ano que vem aproximadamente 90% das organizações, das grandes empresas, vão, numa abrangência global, vão estar aplicando RPA em alguns dos seus processos. E a expectativa é que a robotização alcance cada vez mais processos em diferentes áreas de negócio das empresas. Inclusive, de fato, a gente consegue, né, identificar nessa outra pesquisa realizada pelo Gartner que RPA já tem sido aplicado nas mais diversas áreas de negócio da empresa. Então, não apenas dentro da área de TI, aonde parece ser o mais natural, mas também na área de financeiro, de contabilidade, atendimento a cliente, operação e produção, recursos humanos, manufatura, engenharia, desenvolvimento de produtos, na área de educação, enfim, né, jurídico, área de compras, né, de suprimentos, praticamente todas as áreas de negócio hoje já têm oportunidades de robotização e alguma robotização implementada em alguma empresa, certo? Então, além disso, também gosto de reforçar, falando sobre o cenário atual de RPA, que a Deloitte realizou uma pesquisa com a liderança de mais de 450 organizações que apontaram como principais motivadores para a adoção de RPA. Em primeiro, o aumento da produtividade, porque graças à robotização você consegue ter o seu time mais focado nas atividades de valor agregado mesmo, onde eles realmente podem contribuir com o seu expertise, com o seu talento, removendo aquele trabalho repetitivo e robótico das pessoas, certo? O custo da implementação também entre as tecnologias de automação para processos, ela acaba sendo uma das mais baratas e rápidas de se obter retorno sobre o investimento, porque com projetos curtos você já tem soluções que podem gerar economia de esforço de trabalho manual bastante significativa. E a melhoria de compliance, graças aos robôs que vão sempre seguir aquele processo definido, você tem uma garantia maior de aumento de aderência dos processos da empresa ao que a execução dos processos, né, aos processos de fato como foram desenhados pela organização. E uma outra característica interessante que foi notado nesse relatório da Deloitte também é que 80% das empresas pesquisadas também reportaram um aumento da satisfação dos funcionários envolvidos nas atividades que foram robotizadas. Então, aquele temor de que os robôs vão tirar os empregos das pessoas, ele tem sido substituído por um conforto e uma satisfação dos profissionais envolvidos cada vez maior, certo? Porque percebem que a robotização está ajudando a eliminar o trabalho repetitivo, robótico de baixo valor agregado dessas pessoas, tornando muito mais otimizado o seu trabalho. Entretanto, mesmo com esse cenário altamente estimulante, né, e de expectativas elevadas, as empresas que iniciaram a jornada de transformação digital do trabalho têm encontrado algumas barreiras para escalar a automação. Então, entre você ter aquela primeira explosão de robotização na organização e você conseguir escalar isso para continuar gerando um aumento significativo,
negativo. Isso tem sido uma dificuldade, um empecilho em muitas empresas. Então, no mesmo relatório da Deloitte, a pesquisa apontou que no período de um ano seguinte à implantação do processo, o crescimento estava sendo em torno de 1% ao ano, muito abaixo da expectativa que se tinha de aumento da utilização de robotização de trabalho operacional. E como consultoria que apoia empresas na aplicação de automação com RPA, nossa equipe da eProcess vem observando o mercado e a gente começou a notar algumas similaridades em relação às principais dificuldades e barreiras enfrentadas por essas iniciativas no mercado brasileiro. Então, isso acontece principalmente porque muitas das tarefas manuais e repetitivas, que poderiam ser boas candidatas à robotização, estão escondidas no dia a dia das pessoas e acabam sendo difíceis de serem detectadas. E um outro ponto está ligado com a fragmentação dos processos. Sem uma tecnologia e uma maturidade em gerenciamento de processos, a organização muitas vezes não consegue estabelecer uma visão de ponta a ponta do negócio para entender como que uma automatização pode impactar positiva ou negativamente na entrega de valor. E aí é comum que os esforços de robotizações acabem sendo feitos sobre atividades isoladas. E a gente já falou isso também em algumas apresentações em webinars. O que acontece muitas vezes é que a gente tem um cenário como esse, em que as atividades elas são escolhidas de forma genérica e aleatória, baseada na premissa de que se é um trabalho manual e é um trabalho repetitivo, é uma oportunidade para robotizar. E quando a gente escolhe essas atividades para automatizar, assim, sem considerar o processo na qual elas são executadas, a gente pode até gerar ganhos de eficiência em atividades específicas, mas a gente não tem noção dos impactos que esse aumento pontual de eficiência pode acabar gerando no downstream do processo de negócio na empresa. Então, não adianta muita coisa se um robô puder aumentar de 20 para 100 casos de processos que ele consegue compilar os dados por dia, se as equipes que atuam nos passos seguintes não conseguem dar conta do volume de trabalho que chega para eles. O ganho de eficiência vai ser muito limitado, porque no seguinte do processo acaba você tendo impactos. Podem ser positivos e também podem ser negativos. Sem a visão de processo, a gente não consegue medir isso. Então, as organizações precisam de ferramentas que permitam visualizar como esses processos realmente funcionam, para identificar quais são as atividades que realmente representam gargalos e paradas no processo que precisam ser solucionados e que a tecnologia pode ajudar. Então, numa visão holística do trabalho, em que a gente vê o trabalho acontecendo de ponta a ponta, a gente consegue entender como o trabalho é realizado pelos colaboradores e aí identificar como podemos melhorar a eficiência do negócio da empresa. Esse tipo de visão também vai nos ajudar a identificar os gargalos onde a automação pode gerar uma otimização significativa do tempo de execução, melhorando o lead time desse processo, e a gente também pode fazer, com uma visão holística, a simulação das automações propostas para avaliar o retorno que a gente pode ter sobre o investimento de transformação. Bom, então você provavelmente tem um BI aí na sua empresa, medindo várias informações de desempenho do negócio, certo? Através de indicadores. Mas o que esses dados de desempenho realmente conseguem falar sobre o desempenho, a performance do negócio da sua empresa? Eles conseguem dizer para você se os processos que foram definidos e que precisam ser seguidos de acordo com as regras de compliance estão sendo executados da forma como eles foram definidos? Eles conseguem dizer se todas as tarefas que precisam ser feitas estão sendo realizadas no momento certo? Eles conseguem dizer para você aonde estão acontecendo variações e se essas variações elas são aceitáveis ou se não são aceitáveis, mas mesmo assim estão acontecendo porque não existe uma visibilidade, nenhum controle sobre isso? Eu pergunto também se esses dados eles ajudam a identificar, né, quanto tempo de fato o processo leva, quanto que é o lead time de fato do processo entre a solicitação e a entrega desse trabalho, né? Onde acontecem os desperdícios, onde o processo está travando, aonde tem não conformidades, enfim,
A partir desses indicadores, a partir dessas informações, vocês conseguem responder essas perguntas hoje sobre o negócio de vocês? Então, mesmo que a gente tenha um modelo de processo da empresa especificado, documentado, e olha, eu posso dizer para vocês, tenho bastante experiência em modelar desenhos de processos, definindo como eles devem ser executados, certo? E mesmo que eles sejam implementados dentro de uma ferramenta de BPMS, existe parte do trabalho realizado no processo que acontece em outros sistemas e que não estão conectados com aquele processo que está controlado. Então, muitas vezes essas atividades são realizadas gerando outras fontes de dados. Aqui a gente tem um exemplo super simples, um processo de contas a pagar, certo? Desde do recebimento de uma nota fiscal para ser processada até o agendamento do pagamento e o pagamento de fato. E aquele modelo, na verdade, somando as ações que são feitas via troca de e-mail, operações no ERP, ações em sites externos, controles e planilhas e atividades no workflow, acaba demonstrando que, na verdade, aquele processo não é tão bonitinho quanto no desenho. Ele é bem mais complexo, tem inúmeras situações de retrabalho, onde uma mesma atividade é repetida mais de uma vez, onde você tem passos que não foram seguidos como estava definido no desenho do processo. Então, como a gente pode perceber, o entendimento do processo atual e dos seus gargalos e dos seus desperdícios envolve a gente analisar, coletar e analisar as ações que são realizadas pelas pessoas envolvidas na execução do trabalho nos mais diversos sistemas internos e externos da empresa. Então, a gente precisa contar com a ciência de dados e os seus algoritmos, estatísticas, bancos, aprendizado de máquina, modelos, a ciência comportamental, controles de privacidade, visualização de dados, para a gente conseguir processar, transformar, depurar e visualizar essas informações de forma que nos ajude a entender esse trabalho. Mas a gente também precisa do contexto sobre a operação, tudo que é feito na organização. E isso nós obtemos através da disciplina de gerenciamento de processos, com as suas técnicas, ferramentas e soluções para modelar, analisar, transformar e otimizar e gerenciar os processos. Então, da união dessas duas ciências, da mineração, da ciência de dados e do gerenciamento por processos de negócio, está a mineração de processos, o Process Mining. A mineração de processos nos permite ver tudo o que acontece na organização através da ciência de dados dentro do contexto dos processos que acontecem no nosso negócio. E nós falamos naquele evento de hiperautomação que eu comentei no início desse webinar sobre, entre as tendências do Gartner, né, que cada vez mais as organizações estão investindo em digitalizar os seus processos, em transformá-los cada vez mais digitais, ao ponto em que, de acordo com o Gartner, nós vamos atingir um estado em que nós teremos uma organização digital análoga, uma Digital Twin Organization. Alguns profissionais também chamam de organização digital gêmea, certo? Pela tradução. A DTO, essa Digital Twin Organization, é uma organização digital, um modelo virtual que acontece em ambiente digital, com informações que nos ajudam a entender o processo, o produto ou o serviço real. Então, ele é uma representação dinâmica do que está acontecendo através dos eventos que são gerados dentro do nosso sistema, para que a gente possa, de forma sincronizada, se adaptar ao que está acontecendo em tempo real. E esse emparelhamento do mundo físico e do mundo digital vai nos permitir que a gente possa extrair informações que nos ajudem a evitar inatividades e que a gente possa descobrir oportunidades que podem até nos ajudar a planejar o futuro da empresa. Então, a mineração de processos acaba sendo uma ferramenta essencial para a gente poder visualizar essa interação dentro do nosso Digital Twin Organization. Quando a gente fala de mineração de processos, na verdade a gente fala sobre dois níveis de mineração de informações, certo? O Process Mining, que é a mineração do processo de ponta a ponta, focado em o que é feito, né, para entregar um determinado resultado, e o Task Mining, ou a mineração de tarefas, que é a análise de como cada um desses trabalhos é realizado pelas pessoas. A descoberta de oportunidades de automação
podem acontecer com o apoio das ferramentas de mineração de processos e de mineração de tarefas, porque conectados com os sistemas, eles ajudam a monitorar os fluxos de informações e coletam dados que são analisados por componentes de inteligência artificial nessas soluções de mineração e nos ajudam a identificar padrões e assim a gente visualizar de ponta a ponta as oportunidades reais de automatização. Então vamos começar falando sobre o Process Mining. A mineração de processos através do Process Mining é a aplicação da ciência de dados para mapear todas as rotas executadas pelos processos através das suas pegadas digitais, certo? Então, para a gente ver por onde aquele processo seguiu, para a gente ver o caminho que ele seguiu, se ele seguiu o caminho reto, se ele fez curvas, foi e voltou, a gente precisa identificar essas pegadas. E dentro da mineração de processos, ela é composta de 3 informações. Uma chave de identificação, que nos ajuda a identificar cada um dos casos de processo executado, uma referência daquela atividade e um timestamp, o momento, né? O estampa de momento em que aconteceu aquela interação. E aí, a mineração de processos consiste nessas 3 etapas. Primeiro, a gente coletar e transformar esses dados, ou seja, identificar essas pegadas digitais que estão nos sistemas de informação e transformar isso em logs de eventos, analisar o processo investigando através de um entendimento mais aprofundado, onde temos atividades que podem influenciar o desempenho do processo, certo? Aumentando ou diminuindo esse desempenho, e assim a gente otimizar continuamente. Então, através da aplicação contínua do Process Mining, a gente pode fazer modificações e continuar identificando se houve mudanças no desempenho do processo com essas aplicações. Então, pensando naquele processo de pagamento que eu comentei anteriormente, vamos dizer que esse processo normalmente ele tem essas características. A nota fiscal, ela é recebida por um meio eletrônico, por exemplo, por e-mail. A pessoa que extrai essa nota fiscal, ela consulta o fornecedor no ERP para verificar se esse fornecedor está cadastrado. Depois precisa consultar a validade dessa nota fiscal no site da organização, né, do órgão que emitiu a nota. Depois, ele tem que localizar o pedido no ERP, fazer o cadastramento da nota para aquele pedido de compra, passa por uma aprovação da nota fiscal por um ou mais aprovadores, dependendo das regras do negócio, e aí então a gente tem o agendamento do pagamento, e uma vez agendado a gente sabe que vai acontecer. Cada uma dessas ocorrências, ela gerou algum evento em algum desses sistemas, né? E a partir desses eventos, da identificação de quem executou, que executou, quando executou, a gente consegue mapear a execução do processo através da mineração. Então, a mineração de processos é a solução que nos ajuda a transformar os grandes volumes de dados que são coletados dos inúmeros casos de execução dos processos, colocando numa timeline que, quando analisadas em conjunto, nos ajudam a identificar não só os processos que foram executados da forma certa, mas também com que frequência as atividades estão sendo feitas numa ordem diferente, que outras atividades são realizadas que não estavam previstas no mapeamento e que poderiam ser mitigadas, né? Ou poderia ser algum problema ou retrabalho em função de uma tarefa mal feita. Em que ponto do processo eu tenho repetição ou ele para com mais frequência. Enfim, com os parâmetros de contexto, que vai ser as pessoas que executaram, os dados de negócio envolvidos, fornecedores, áreas compradoras, por exemplo, isso vai nos ajudar a identificar características mais específicas que levaram à ocorrência dessas variações. Então, só para mostrar para vocês um exemplo, aqui eu tenho uma demonstração da utilização de uma ferramenta de processos em cima de uma lista de dados, de eventos, de um processo de compras, né, de nota fiscal, o mesmo processo ali, na verdade, de contas a pagar, né? E eu estou carregando os dados aqui. Neste caso, estou carregando uma planilha com a lista dos eventos. Já teve a identificação ali da pegada, que são esses quadradinhos marrons, e os em roxo são parâmetros adicionais de informações que podem me ajudar no cruzamento e na identificação de características específicas. Esses dados estão sendo carregados. Tudo isso aqui é tempo real, o vídeo não está acelerado.
certo? Terminou de carregar os dados, ele nos traz um painel mostrando como que está, o que os dados nos revelam, certo? Então, eu consigo aqui acessar, por exemplo, uma visualização das linhas do tempo que está me mostrando, de acordo com as datas que foram passadas naqueles timestamp, onde estão os processos, quais os processos mais longos, quais os processos mais curtos, qual é a sequência de atividades que foi executada. Eu também consigo visualizar uma visão geral, certo? Com informações, por exemplo, sobre a duração média do nosso processo, inclusive o menor tempo e o maior tempo. Também a parte de custos, se eu tiver definido quanto custa a execução de cada tarefa ou o tempo de cada recurso, a ferramenta pode calcular os custos para mim automaticamente. Dados sobre o histórico de informações que foram levantadas, quantos processos estão naquela amostra. Os processos, os eventos iniciais e finais mais comuns, para a gente identificar os processos que estão começando certo e que estão começando através de um evento que não deveria ser o inicial, por exemplo, ou final. Aqui a gente pode fazer alguns filtros para modificar ou simplificar a visualização dessas informações, e aí a gente consegue ver processos específicos que atendem algumas características. Aqui, por exemplo, só os processos que chegaram ao evento final, que é ou cancelado ou agendado, com os detalhes de cada um dos casos que foi coletado, e aí ele está mostrando para a gente como que esse processo se comportou, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês também uma outra ferramenta de Process Mining, essa é a Upflux, que é uma solução brasileira, certo? O vídeo é uma cortesia da própria Upflux. Esse é um processo de oncologia, é um processo da área de saúde, então é um processo bem complexo, cheio de controles, atividades repetidas. Cada vez que você vê um laço nesse fluxo aí, é uma identificação de que ali houve uma repetição da atividade, certo? A gente pode novamente aplicar as atividades que foram executadas com maior frequência, posso filtrar a partir de uma atividade também, identificar o comportamento, a gente vê onde estão os principais gargalos, como que está a fluidez desse processo. Então, a gente pode tirar aí dessa mineração e dessa avaliação diversas informações importantes que vão nos ajudar a identificar, puxa, aqui está acontecendo um retrabalho que não deveria acontecer, está levando muito tempo. Tá? Então, aqui a gente tem, nesse exemplo aqui, a jornada inteira do paciente dentro de uma neoplasia de mama, que é um processo de saúde dentro de uma instituição. Então, a mineração de processos vai nos ajudar a identificar e visualizar a dinâmica dos processos. É algo realmente super interessante da gente conseguir localizar onde estão os processos mais longos, onde estão os gargalos, onde temos ineficiências e aonde esse processo está expondo o nosso negócio a risco, né, e a gargalos. E a partir disso, né, aplicando a ciência de dados, a gente pode simular caminhos alternativos, ter visualização da dinâmica do processo em diferentes cenários e nos ajudar a resolver os comportamentos indesejados de uma forma científica, certo? Através da ciência de dados de fato. Então, aplicando o Process Mining, que tipo de insights a gente vai buscar? A gente pode buscar insights que nos ajudam a identificar as ineficiências, então, onde estão os gargalos do nosso processo, onde as pessoas estão perdendo mais tempo para fazer o seu trabalho, onde a gente precisa investigar com maior profundidade. A gente pode também buscar identificar onde estão os erros e os problemas, né, desse processo, onde as pessoas estão cometendo falhas com mais frequência, onde o processo está se comportando fora do compliance com o modelo de processo de organização e onde eu tenho retrabalho em função de erros ou de informações faltantes. E até nos ajudar a identificar oportunidades de automatizar que podem impactar os KPIs mesmo do nosso processo, certo? Os indicadores-chave, identificar se um robô em alguma atividade vai nos ajudar a melhorar o desempenho do processo, se ele realmente vai gerar uma diferença real
no desempenho do processo e até mesmo onde a gente pode utilizar outras oportunidades de melhoria, como, por exemplo, recomendações com inteligência artificial. Para tornar essa aplicação um pouquinho mais palpável em termos de, ok, achei sensacional, mas o que realmente eu posso tirar como conclusões disso, eu vou apresentar para vocês um estudo de caso, que foi uma cortesia da equipe da IBM, sobre o Crédito Emiliano, que é um banco italiano. Certo? Então, o processo analisado foi o processo de fechamento da conta bancária, onde os desafios estavam na questão de que existiam mais de 60 mil solicitações por ano de fechamento de conta bancária que precisavam ser executadas, porém, o tempo de espera não estava atendendo os termos regulatórios da União Europeia, que é de 12 dias o lead time que esse processo tem que acontecer. Tinha uma impressão sobre muito retrabalho, desvios e gargalos acontecendo nesse processo, mas não se tinha uma visibilidade muito clara de onde isso estava acontecendo, então não se tinha um entendimento também da interação das pessoas que participavam do processo, e a ideia era também verificar possíveis benefícios de automatizar, mas antes de implementar, você poder visualizar os ganhos que poderiam ser obtidos. Então, nesse case, foi aplicada a solução do Cloud Pak for Automation da IBM, né, com a utilização do Process Mining para ajudar a identificar oportunidades de melhoria de eficiência e da experiência dos clientes nesse processo de fechamento de contas bancárias. E os resultados foram bem expressivos, foi gerado um aumento de 85% de economia nas atividades de back-office realizadas na organização, redução de 30% no lead time do processo de fechamento de conta bancária e 20% de redução no custo geral desse processo. E como que o Process Mining ajudou a chegar nessa avaliação desses resultados? Então, em primeiro lugar, foi feita uma descoberta do processo a partir da coleta dessas informações, foi identificado quais eram as atividades mais frequentes e, a partir da geração de um modelo de BPMN e a importação desse modelo para a ferramenta, foi possível comparar a aderência das execuções reais com o modelo de processo desejado da organização. E, a partir disso, então, identificar os casos onde havia não conformidade. Também foi feita uma avaliação do desempenho do processo e o quanto cada uma dessas atividades podia estar comprometendo KPIs específicos de desempenho do processo. E aí, nessa avaliação, se chegou à conclusão que essa atividade que está pintada numa cor mais escura na tela, a atividade de BO Service Closure, ela é a atividade mais crítica em termos de duração e de não conformidade com os indicadores de desempenho estabelecidos pelo banco. A seguir, também foi feita uma avaliação sobre automação e retrabalho, ajudando a identificar o quanto desse trabalho era automatizado ou era feito por pessoas, e com isso ajudar a identificar as atividades que tinham maior retrabalho e potencial de ser automatizadas com RPA. Então, novamente, a tarefa do BO Service Closure mostra o maior nível de retrabalho, aqui apresentando uma média de 2 repetições e meia a cada 4.000 casos executados. Então, em alguns casos, poderia ser que fosse executado só uma vez, em outros casos, era executado 3 ou mais vezes a mesma atividade no processo. E aí, também a análise de custos, né, ajudou a identificar quais as atividades que geravam maior custo dentro da execução desse processo, e novamente aqui a atividade de BO Service Closure, que é a mais cara, com um custo anual de 215 mil euros. E então, uma análise WARIF ajudou a analisar e compreender cenários de mudança, possibilitando avaliar que, ao automatizar a tarefa de BO Service Closure com a utilização de um robô, o processo poderia se tornar 40% mais rápido e menos custoso. E o retorno de investimento calculado nessa mudança deve gerar uma economia estimada de 200 mil euros por trimestre. Então, a partir dos dados da realidade da organização, que foram coletados dos sistemas envolvidos nesse processo, foi possível fazer toda essa análise e se chegar a essa conclusão. Então, o Process Mining pode nos ajudar através de insights que nos ajudam a visualizar desempenho, produtividade e frequência da execução das atividades e, assim, nos guiar na definição da melhor estratégia de automação. Também nos ajudar a identificar quais são os caminhos mais frequentes do processo que poderiam ser automatizados
através de um BPMS e onde estão as tarefas que são mais repetitivas e improdutivas dentro do nosso processo e que são fortes candidatos para robotização com RPA. E, além de tudo, também nos ajudar a simular antes de iniciar uma implementação do processo, ou seja, com isso nos ajudando a reduzir um investimento que depois a gente possa acabar descobrindo que não gerou os ganhos que era esperado. Certo? Tudo isso de forma científica, com base em informações reais que a própria organização mantém nos seus sistemas. E eu falei de duas ferramentas de mineração, certo? Dois níveis de mineração. O outro nível seria a mineração de tarefas, o Task Mining, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Task Mining. Task Mining envolve você fazer a captura dos passos operacionais realizados em uma tarefa do nosso processo. Então, como ele funciona? O usuário está lá no seu computador, ele está com o minerador de tarefas acionado e esse minerador ele fica rodando em background, coletando informações quando os programas que estão listados lá, né, são executados. Então, a cada execução, cada clique, navegação, digitação do usuário, o sistema vai registrando esses eventos e muitas vezes, inclusive, tirando prints da tela e gerando um registro, né, um relatório desse processo. Tá? Então, a seguir, a partir dessa coleta de informações, é aplicada inteligência artificial, que ajuda a organizar as atividades, dando contexto, né, a partir dos dados de OCR e algoritmo de análise de dados. Ele ajuda a agrupar os eventos similares usando uma programação de linguagem, um processamento de linguagem natural, junto com identificação de padrões. Por exemplo, os passos que são realizados para cadastrar uma nota fiscal. E aí você pode, a partir desse levantamento de informação, gerar insights de oportunidades, certo? Que vão nos ajudar a partir do entendimento da execução dessas atividades, identificar de forma mais aprofundada como que aquela atividade é realizada e aí ajudar a decidir se a gente tem aí uma oportunidade de robotizar esse trabalho ou, se não for para robotizar, pelo menos que você tenha um passo a passo detalhado formalizando como executar aquela atividade a partir dessas informações. Então, aqui tem um videozinho do Automation Anywhere, o Discovery Bot, que é uma ferramenta de Task Mining contextualizada dentro de um ambiente de análise. Então, aqui nós temos um processo de rejeição de notas, né, de invoices, de notas fiscais. A Rose, que é a usuária, ela foi convidada a participar de um projeto de mineração. Então, ela faz o login e ela vai dizer lá, ó, preciso que você grave o processo de tratamento de invoice rejeitado. Então, ela começa a fazer as suas atividades e aí a gente tem ali embaixo aquele reloginho rodando, é o gravador da ferramenta capturando, né, o tempo que ela está levando realizando cada uma dessas ações. Então, ela está realizando toda a atividade, né, e ao terminar de fazer a sua tarefa, ela pode visualizar o relatório que foi gerado, onde a gente tem cada um dos passos, e ela submete. E essa informação ela vai para a central do Discovery Bot, onde um analista pode verificar esses passos, analisar o quanto desse processo de fato poderia ser robotizado, o quanto desse trabalho precisa ainda envolver uma pessoa, certo? Ele pode comparar gravações não só daquela usuária, mas de usuários diferentes para verificar aonde existe realmente padrões que ajudam a identificar que, ok, se esse trabalho é realizado da mesma forma entre as pessoas, então isso daqui pode ser um bom candidato à robotização. E a partir daí, então, ele leva essa ideia de automação para a equipe de desenvolvimento. É claro que vocês devem estar se perguntando, puxa, mas se esse software de mineração de tarefas vai ficar rodando em background na máquina do usuário e capturando tudo que ele está fazendo no computador, o que ele digita, o que ele abriu, né, o que ele preencheu, eu posso ter aí problemas de segurança da informação. Então, esse é um aspecto importante. As soluções mais robustas de mineração de tarefas, elas têm que estar preparadas para controlar essa questão de segurança da informação. E, em geral, o que a gente vê em termos desses recursos é que essas ferramentas elas utilizam soluções
que façam obscuração e controle de privacidade, que você possa gerenciar uma lista dos aplicativos que são permitidos de serem monitorados ou de não serem permitidos. Então, você pode, por exemplo, dizer que se ele estiver acessando no navegador o WhatsApp, que aquela ferramenta ali não deve ser monitorada. E aí, quando o usuário interagir com aquilo ali, ela vai ser desconsiderada durante a gravação, certo? Ou então, o chat do aplicativo que a organização utiliza interno para conversa, para não pegar alguma conversa ali durante a gravação. Além disso, também a obscuração de dados sensíveis, de dados pessoais, né? Dados de identificação de pessoas. Então, isso também ele pode fazer dados como username, senhas, fica apagado, certo? Fica desconfigurado, e o gerenciamento das permissões de acesso. Então, você vai poder gerenciar quem pode fazer a gravação, quem pode ver aquelas informações e o que pode fazer com aqueles dados, certo? Então, existe um controle sobre essa segurança da informação. O que o Task Mining vai nos ajudar? Vai nos ajudar a descobrir os passos-chave de qualquer processo, pode nos ajudar também a comparar o desempenho das diferentes execuções que são realizadas, então verificar como participantes diferentes executam uma mesma atividade e o quanto elas são feitas da mesma forma ou como elas são distintas. Também nos ajudar a melhorar a experiência de usuário dos funcionários que estão executando aquelas atividades a partir dos insights que a gente identificar no Task Mining. A gente pode identificar boas práticas e difundir isso para que todos executem, ou identificar problemas nos sistemas que são utilizados para melhorar essa experiência do usuário. Identificar sistemas que possam estar sendo utilizados pelas pessoas e que são sistemas duplicados ou desatualizados. Ajudar também no investimento do trabalho de alto valor agregado, ou seja, a partir da identificação das oportunidades de automação, a gente reestruturar como as pessoas fazem o seu trabalho para que os passos robóticos sejam eliminados do mapa e transformados em atividade de robô. E assim elas possam se dedicar naquilo que realmente adiciona valor do seu trabalho para a organização. Tá? E aí, claro, identificar as oportunidades reais de automação. Então é isso, pessoal. Isso são as soluções de mineração de dados para processos de trabalho e de negócio, né? E também processos operacionais, processos executados nas tarefas, que cada vez mais, num ambiente de hiperautomação, vão se tornar ferramentas essenciais de ciência de dados aplicada para mineração e entendimento e melhoria dos processos, certo? Então, ao integrar Process Mining e Task Mining, a gente ganha a capacidade de combinar os dados de negócio com os dados de interação do usuário e, a partir disso, a gente tem uma imagem completa do nosso processo. Também utilizar esses insights para a gente identificar as oportunidades de melhoria de desempenho e, assim, projetar uma melhor estratégia de automação. Então, planejar bem o que vale a pena automatizar antes de fazer esse investimento. E aí, então, identificar os caminhos frequentes, que podem ser automatizados com o BPMS, e as tarefas repetitivas e improdutivas, que são boas candidatas para o RPA. E o Process Mining e Task Mining também podem nos ajudar melhorando não apenas a descoberta e conformidade do desempenho, mas também a verificação de que o processo continua tendo o seu melhor desempenho, certo? Com descoberta de processo, verificação de conformidade, análise de causa-raiz, segregação de tarefas e avaliação do desempenho. Então, posso indicar para vocês algumas soluções de Process Mining e Task Mining que a eProcess vem trabalhando, certo? Dentro da solução da IBM Cloud Pak for Automation, tem o Process Mining, a UiPath também tem uma solução de Process Mining e a Flux tem uma solução brasileira legal. E além disso, né, dentro do Task Mining, Automation Anywhere tem o Discovery Bot e a UiPath, o Task Mining, o UiPath Task Mining, certo? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que essa oportunidade de conversa tenha enriquecido mais os seus conhecimentos. Se vocês quiserem saber mais informações sobre mineração de processos, mineração de tarefas e licenciamento de soluções, capacitação, diagnóstico, projetos de robotização, contem com a gente. Está aí o nosso portfólio, é só entrar em contato e a gente
comece a fazer esse trabalho juntos, certo? Então é isso, pessoal. Show, muito obrigada, Kelly. Eu mandei para você as perguntas aqui do pessoal no WhatsApp, se você quiser dar uma olhada. Tá bom, vou dar uma olhadinha aqui, vamos ver. O pessoal teve algumas dúvidas. Tá bom. Então, vamos começar pela pergunta do Regis, se esse mapeamento é feito de que forma? Existe alguma integração com os sistemas para acompanhamento do processo ou o mapeamento é feito de forma tradicional? Então, existe dois mapas de processos que você vai ter interesse, certo? Você vai precisar, se você quer avaliar a conformidade do processo, você tem que ter um modelo de referência. Esse modelo de referência, muitas vezes, ele pode ser feito através da definição do processo que a organização deseja, então, um mapeamento tradicional. Porém, a identificação dos processos que são executados, isso tudo vem dos dados que são coletados pela ferramenta de Process Mining. No primeiro vídeo, eu mostrei para vocês eu realizando uma carga de dados de uma planilha que tinha os dados dos eventos, né, que foram executados nos processos lá de pagamento de contas. Porém, é possível, nas ferramentas, você fazer uma integração com a base de dados e aí, através de ETL, né, você capturar os eventos conforme eles vão acontecendo nos sistemas em tempo real para ir alimentando o seu monitoramento de processo. E aí, você vai ter esses dois cenários. Existe também a possibilidade de, se a organização não tiver um mapa de referência para comparar, começar pela mineração de processos para entender o processo ponta a ponta, como que acontece as sequências e identificar, dentre as diferentes execuções, qual delas deveria ser considerada o modelo de referência para você poder fazer a avaliação de conformidade. Tá? Então, existem as duas formas. No caso do Banco Crédito Emiliano, que eu estava mostrando ali para vocês, eles tinham um modelo, criaram um modelo em BPMN e fizeram a carga desse modelo para dentro da ferramenta, e aí o que a ferramenta fazia era comparar o modelo BPMN que eles desenharam com os dados que foram coletados das ferramentas. Tá? E aí, a partir disso, ele identificou o que desses processos que executaram estava aderente ao modelo e o que não estava, certo? Em termos de repetição, número de vezes de execução e assim por diante, tá? Acho que isso também acaba já respondendo a pergunta da Priscila, como gerar os dados para a análise do Process Mining, né? Então, o Process Mining, ele tem essas duas formas principais de você fazer a carga das informações, né, e obter. Às vezes, é claro, esse, na verdade, é o principal desafio, você conseguir identificar onde estão os dados e capturar eles para que eles possam alimentar a base do Process Mining. Que mais? Vamos ver. Essa forma de identificação do processo só grava o caminho feliz? É outra pergunta da Priscila. Como saber a quantidade de regras e possibilidades de cenários existentes em um processo? Então, é justamente essa a grande vantagem do Process Mining. Porque eu sou analista de processos, como comentei, né, há 18 anos, e durante todo o meu histórico, quando a gente ia entender um processo, a gente tinha que ir lá fazer entrevistas, levantar 1 milhão de planilhas, quanto tempo leva para fazer, tentar coletar dados dos sistemas para cruzar com o que vieram das entrevistas, né? E muitas vezes a gente acabava identificando só o caminho feliz. Mas, através dos eventos da mineração de processos, como você vai ter lá uma chave de identificação, certo? Que é o identificador de cada cada uma das instâncias de processos que foi executada, cada caso de processo, a partir disso ele cria as linhas de execução daquele processo e ele pode comparar para te mostrar não apenas o caminho feliz, mas os caminhos que ele seguiu que não deveria ser seguido. E isso, através do modelo de referência, você consegue identificar. Tá? Então, vamos ver, Peterson perguntou ali, né? Muito legal, qual ferramenta mais utilizada no mercado que teria boa interface com SAP HANA? Eu não conheço muitos detalhes ainda sobre integração com SAP. Eu estou estudando ferramentas, né? Por enquanto, a gente tem trabalhado com essas que eu mostrei para vocês aqui. Tenho estudado principalmente a utilização dessas ferramentas. Opa, passei demais os slides. Aqui. Tá? Então, essas são as nossas indicações. Se vocês quiserem conhecer mais uma demonstração, podem nos procurar. Ok?
Geraldo perguntou, existe intenção de promover um curso sobre os temas desse webinar independente da ferramenta? Sim, a gente está começando a estruturar um programa de curso e ele deve ser lançado possivelmente no primeiro trimestre ainda do próximo ano. Ele está sendo estruturado. Tá legal? Karine, tudo bem contigo? Olha só, Kelly, como ficam as tarefas manuais que não são executadas por sistemas, né? Que são executadas no meio do processo. Obviamente, essas ferramentas, essas tarefas manuais que não são registradas em sistemas, a gente não tem um método de captura pela ferramenta de Process Mining apenas, né? Então, você pode lançar de alguns artifícios, como combinar com a sua equipe que tenha um registro complementar de informações para que, quando for executar essas atividades, você tenha lá um registro, tá? Até que essa tarefa seja automatizada. Então, o que a gente vê dentro do cenário de hiperautomação, que o Gartner trouxe, né, como uma das principais tendências de tecnologia para os próximos anos, é que cada vez mais aquilo que é feito pela nossa organização deve ter algum tipo de registro dentro dos sistemas, tá? Então, à medida que os processos vão se tornando cada vez mais digitais, mesmo que aconteçam em múltiplos sistemas, se a gente tiver um registro do evento realizado, a gente consegue incluir isso dentro do cenário da mineração de processos para que a ferramenta nos ajude a tirar esses insights. Mas nesse caso, né, em que as tarefas manuais são executadas no meio do processo, né, como, por exemplo, atividades feitas com Excel, o que se poderia fazer até que a gente tenha a automação dessa tarefa é você ter um registro, né, da identificação do processo e quando que ela foi executada. Pelo menos isso, você já teria ali algum tipo de levantamento de informações, tá? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Olha só, o Clayton da Upflux deu agora uma super dica que dá para subir essas planilhas de apontamentos manuais de registro de quando cada atividade foi realizada, mesmo que a atividade tenha sido feita fora de um sistema. Tá legal? Então, essa é uma forma de compensar a ausência do sistema. Ok, pessoal? Acho que é isso. As principais perguntas aí eu consegui responder. Estamos fechando o nosso horário. Isso aí. É isso daí. Espero que todos tenham gostado. Então, reforçando aqui os recadinhos iniciais, a gente vai mandar a gravação depois para vocês por e-mail. Vai estar disponível também no canal do YouTube. Vou mandar aqui os links para quem não estava no comecinho. E é isso, obrigada aí pelas mensagens, parabenizando a Kelly pela apresentação, realmente foi muito bom. Reforço aqui o parabéns de todo mundo, Kelly. E até a próxima aí, um bom final de ano para todo mundo. Espero que a gente se encontre aí no próximo webinar. É isso aí. Bom final de ano, boas festas e um 2021 sensacional para todos nós. Isso aí. Obrigada, gente.